Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Eu tô com um convidado mais do que especial, o Lucas Abduch, e ele vai mostrar por si só. Cara, ele já mostrou aqui em off várias coisas. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele é um artista multitalentoso. Então, se apresenta aí, mostra um pouquinho aí, fala um pouquinho do seu canal. E muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, é um prazer, Álvaro. Eu sou o Lucas Abduch, do canal Malabarize-se. Bom, no Malabarize-se eu tenho tutoriais de malabares, vídeos arte, entrevistas, vídeos de eventos e várias coisas. O canal já existe faz 7 anos. Sim, legal. E como que surgiu essa ideia de mostrar o que você faz pro Brasil, pro mundo? Então, eu tenho 27 anos, né? A gente tinha Sim, conversado. E quando eu tinha uns 12 anos, me ensinaram a jogar malabares. Tipo, aí eu sim. deixei de lado, nunca voltei pra parar. Aham, E com uns 15 anos, teve uma febre do Diabolô no Brasil. E sim. maior galera começou a treinar Diabolô. O E que que aí, é o Diabolô, pra quem não Diabolô sabe? é um objeto que roda, Aham, parecem tipo dois desentupidores, vai, ou uma sim. ampulheta. E ele é manipulado com duas baquetas unidas por uma corda. Caramba. E aí, é bem famoso as menininhas do Cirque du Soleil, Aham, algumas sim, sim, chinesas que sim. jogam Diabolô chinês e Aham, tal. E aí eu me apaixonei por aquilo. Minha irmã comprou um Diabolô, eu comecei a treinar pra caramba. E no começo, tava começando o YouTube ainda, tava bem pequeno. E aí eu via muito tutorial, via várias paradas no YouTube e, tipo, aprendi muito com a internet. Eu e um amigo começou a treinar comigo, o Guilherme, que hoje em dia nem joga mais. E aí a gente aprendia muito pela internet, saca? E depois de um tempo, aconteceram várias coisas. Eu fui pra faculdade fazer administração lá em São Paulo. E aí eu não gostava da faculdade, queria sair e trabalhar com uma coisa que me desse mais liberdade, fazer uma coisa que eu realmente fosse apaixonado. E eu já treinava malabares nessa época muito. Com 17 anos eu já tinha começado a jogar bolas, jogar contato e tal. legal. E aí eu surgiu a coisa da parceria com o YouTube. Foi bem no começo que eu me inscrevi pra me tornar parceiro do YouTube. Agora todo mundo consegue Sim. monetizar, né? Mas antes era só pra quem se inscrevesse, saca? Quando surgiu isso, eu tive vontade de. A minha ideia era, pô, eu posso trabalhar com isso e eu posso produzir vídeos de malabares pro YouTube e é um pouco também de dar de volta que o YouTube me proporcionou, porque no começo eu aprendi muitas coisas pelo YouTube e aí isso me ajudou a, tipo, eu dava aulas, eu apresentava por causa do que eu tinha aprendido, sabe? Sim, são Claro que 7 anos de projeto. sim, o malabarismo em si tem 7, mas eu já Sim. faço malabares há mais tempo, Sim, há mais quanto de tempo? 10. Mais de 10 anos? Aham. Então surgiu com essa ideia lá com os 12 anos que você começou fazendo aquele negócio que eu esqueci o nome do O desentupidor. Diabolô. O Diabolô Diabolô, foi com uns 15. com 15. Aí de lá que E despertou mais a vontade de você começar a trabalhar com isso. então, eu comecei com 15, um ano depois eu já estava dando aula e apresentando. Sim, Assim, ainda era bem básico, hoje em dia já, tipo, desenvolvi muito, sim. mas com uns 16, 17 anos já estava dando aula no colégio onde estudava, para crianças menores de 12 e tal, e apresentando com malabares com esse meu amigo Guilherme. Sim, e você que é artista no Brasil, como que você vê esse mundo, ainda mais do seu nicho aqui no Brasil? Eu queria que você explicasse, porque eu acho, assim, é só a minha opinião antes de você falar, que ele não é muito valorizado. Acho que essa seria a palavra certa. Assim, você que sente na pele, como você definiria esse mercado? Cara, com certeza, assim, falar de cultura no Brasil é muito doido, né? Porque Sim, o nosso investimento do governo em si para a cultura é 0,5% só, que é ridiculamente baixo, na minha opinião. sim, Mas se você pergunta na rua pra pessoa o que ela acha do circo, o que ela acha de malabares e tal, normalmente a gente tem dois extremos na resposta. O que a galera conhece é ou o malabarista de rua do sinal, que ela enquadra tudo no mesmo saco, sendo que também tem, tipo, N tipos de malabaristas na sim, rua, ou o Cirque du Soleil. Tipo, o que eu vejo normalmente, assim, sim, quando você conversa, pergunta pra alguém, é, é isso. E entre esses dois pontos, entre o Cirque du Soleil e a arte de rua, tem milhares de coisas. Tem as companhias, tem os duos, as companhias pequenas, as companhias de circo e teatro que estão, tipo, apresentando, mas não necessariamente num picadeiro. Se a gente pegar só a rua, tem o malabarista que faz sinal, tem o malabarista que faz roda,
que já é outro mundo, é outra parada. Tipo, fechar uma roda na praça São e fazer diversas uma vertentes apresentação. numa só cultura ali, que é o artista de rua, tem a parte de circo. Então, eu concordo muito com o que você falou, que o pessoal só vê Circo de Soleil e circo. E quando vai, um circo tá na cidade por R$ 30, acha caro, mas o Circo de Soleil por 200 é um preço Aham. normal, porque parece que é um circo bom e o outro é um circo que ficou para trás. Acho que é mais ou menos isso. E é uma arte que você já viajou muito para a Europa, você vê que lá é valorizado, que o artista de rua é valorizado muito mais do que aqui. O que você acha disso? Você que teve um tempo na Europa, a gente também já vai falar de viagem. O que você Aham. acha na Europa comparado com o Brasil? Cara, com certeza tem mais. Eu acho que é muito mais fácil a vida lá para artista e não. Assim, tem uma estrutura maior em termos de aprendizado, por exemplo. A gente estava conversando que na França tem mais de 30 escolas de circo, que o maior produto de exportação cultural da França é o circo, porque o governo lá já se ligou que investir em economia criativa está investindo uma grana que vai voltar, sabe? Sim, E toda a formação lá tem um monte de artista muito bom no Brasil que vai para fora, saca? Que sim, tipo vai estudar lá, porque aqui o que a gente tem possibilidade de estudo é no Rio de Janeiro praticamente e só, assim. A maior escola de circo está aqui, é praticamente o único programa que a gente tem bem estruturado. Então, assim, o que eu acho é que na Europa tem uma facilidade maior, tem uma estrutura, mas com certeza pode ser que ainda seja mais difícil ser artista do que trabalhar com outras coisas em termos de valorização sim. do público em geral. Você vai cobrar uma parada, a pessoa acha caro, não sei o que, sabe? É, Ah, e uma coisa assim que eu tenho muita dúvida é, por ser um mercado desvalorizado, você por vezes fica desmotivado ao criar conteúdo para a internet e às vezes vê que um vídeo seu que é muito legal, muito intuitivo, valoriza essa cultura, não é valorizado? Às vezes bate essa bad? Cara, às vezes assim, o malabarista é muito doido, porque Sim, tem vários momentos pra. Tipo, tem várias coisas nessa pergunta. Minha motivação, o valor que eu recebo e, sim, tipo, e o canal em si. Então, assim, às vezes eu sinto, nossa, fiz mó trabalhão, tipo, eu sei que esse trabalho tem um potencial e ele não chega nas views que você acha que merece e tal. Então, às vezes eu tenho uma desmotivação, assim, com a coisa. Mas eu também acho que tem uma parte que dá motivação que tem que ser de dentro, né? do amor, né? Que é outro lugar, que não é Sim, pelo número de views ou pela grana que você está sim. recebendo. Até porque você está criando com realmente com esse intuito de amor e tentar passar mais ainda essa cultura. E se você ficar preocupado com dinheiro, aí você já não está fazendo por amor. Aí você está fazendo só para ter um retorno financeiro. Sim. E a minha ideia com o malabarismo é, Sim, inclusive, desenvolver e popularizar o malabarismo e o circo mundialmente. sim. Mas eu sempre quis fazer o conteúdo em português para focar nisso no Brasil, saca? Tipo, assim, acender o Brasil, assim, pro mundo também. E ainda nessas perguntas, onde que as pessoas podem conhecer um pouco mais de malabarismo? Lógico, no seu canal que está aqui, mas aonde pode mais, assim, escolas, existem, assim, é fácil de achar ou não tão fácil assim? Cara, é relativamente fácil. Se a Sim, pessoa for atrás mesmo na internet e tal, dá pra encontrar um monte de coisa. Então, assim, quase todas as cidades grandes e várias cidades menores têm encontros semanais de malabares. Então, aqui no Rio, por exemplo, tem o encontro semanal na São Salvador toda segunda-feira à noite. Em São Paulo, tem o Circo no Beco, que já é tradição, a Mó tem Pão na Vila Mariana, na Rua Belmiro Braga. E legal. também tem outros encontros, tipo da Praça Roosevelt na quarta-feira e alguns outros. Então, um lugar bom para procurar é uma comunidade no Facebook que se chama Malabares Experimental. A galera Show. é bem legal lá e sempre esclarece dúvidas e tal. Mas. E coisas para assistir, eu fico de cara, porque às vezes a gente vai em espetáculos muito bons, que eu particularmente gosto até mais do que o Cirque du Soleil, Sim. que são assim R$ 10, R$ 15 a entrada, sabe? R$ 20. Acho que por ter popularizado, não, não seria o termo adequado, mas por ter botado esse status que é caro, parece ser uma coisa boa, né? Então ficou meio que perdurou isso. R$ 200, R$ 300 o ingresso, então isso é bom. E acaba que uma coisa mais barata, que precisa ter esse reconhecimento, que precisa mostrar, acaba ficando de lado. Eu vejo assim, não sei se eu tô falando alguma Então, besteira. isso realmente acontece um pouco, principalmente do público leigo achar que como vai pagar R$ 200 no Cirque du Soleil vai ser melhor. E não é que, assim, não é que o Cirque du Soleil é ruim, não é isso que eu tô falando Sim, não, é lógico. maneiro, saca? Só que tem tudo uma estrutura, tudo tipo, é uma outra parada. E às vezes Sim, tem um trabalho que talvez chegue em você emocionalmente tanto quanto o Cirque du Soleil, ou talvez até mais, que te faça sentir coisas, ou ver uma coisa, ou, sabe? Tem espetáculos que eu vou assistir e que eu saio outra pessoa, que eu saio
me sentindo diferente, vendo o mundo de uma outra forma, porque aquilo me tocou, me mostrou uma coisa que eu não tava vendo, sabe? É. E não necessariamente você precisa pagar R$ 200 pra ter acesso a um produto artístico Ex- de qualidade, esse é o ponto Ou principal, então assim. pago 200 e pago os 15, 20, 30 reais Sim, para conhecer os dois e poder falar, não, eu preferi Circo du Soleil, eu preferi esse, porque você não pode falar de alguma coisa que você não viu, né? Então tenta, eu sou sempre a favor de que a cultura seja vista de todas as formas, pode ir no caro, pode ir no barato, mas tem que conhecer. E Lucas, a gente estava falando de viagem, de transformação, acho que a viagem transforma muito a gente, né? A gente consegue ver o mundo com uma outra perspectiva, um pouco diferente. E você me contou de uma história que viajou 3 meses, gastando muito pouco e ainda teve um certo luxo aí nessa viagem. Fala aí pra gente. ah, então, no ano passado, em 2018, que são até os vídeos que estão saindo agora no Sim. Malabarizes, Então corre lá também pra ver os vídeos que tá irado. a gente ficou 3 meses na Europa, eu e minha parceira, e no total eu tava fazendo as contas, a gente gastou R$ 13.500. Eu não Sim, acho tão pouco, na real, pelo que a gente sim, conversou, dá pra viajar com bem menos, sim, mas esses 3 meses a gente ficou, às vezes em casa de amigo, às vezes em Airbnb. Teve um mês inteiro que a gente ficou em Açores, que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida, na real. sim. Tipo, em 2018, a Convenção Europeia de Malabares foi em Açores. Então, eu fui lá pra trabalhar, pra fazer um vídeo da convenção, e a gente falou, pô, já que rolou deles aprovarem minha proposta de ir, vamos pra ficar bem mais tempo do que os 10 dias de convenção. E a gente pegou 20 dias antes e ficou descobrindo a ilha. A gente não quis, Açores é um Sim. arquipélago de 9 ilhas, né? Aham. A gente não quis visitar todas, a gente preferiu ficar só em São Miguel, porque a gente viu que em São Miguel daria pra fazer muita coisa. Sim. Então foi demais, porque a gente ficou tipo 3 semanas, nessas 3 semanas gravamos lá em Açores, algumas coisas nossas, Sim. e descobrimos, na real, foi mais férias de tipo descobrir vários lugares de natureza, ir pros lugares fora do. Porque assim, você vê uns lugares que no Google Maps tem assim, 5.000, não lembro quantos reviews, mas muitos Aham. reviews, e aí alguns tinham tipo 20. Vamos Aí a gente nesse de falou, nossa, 20. vamos nesse. Aham. Um dos mais legais foi esse, por exemplo, que era a Lagoa Azul, um passeio que tinha, Sim. tipo, era uma lagoa gelada pra caramba. E uns passeios que você ia andando numa trilha com vista pro mar e tinha, tipo, cachoeira e tal. E isso tudo a pé, natureza, de graça, sabe? E, Assim, E eu acho que é muito. Eu vejo você falando assim, dá uma motivação maior assim para viajar mais. Você gostou muito. Você falou que gastou relativamente alto, poderia ter gasto menos, mas assim, se for de turismo mesmo, esse valor é muito mais barato do que um turista convencional. Que eu digo claro. assim, a maioria das pessoas acaba gastando mais e não curte tanto, eu acho. Porque como Uhum. você falou, eu explorei. Geralmente as pessoas vão para Açores e ficam 2 dias. Tipo, Uau, mas mas é que porque, assim, é pô, 4 horas de distância da sim, costa, sim, né? sim. Então tá no Igual a Ilha meio da do Madeira oceano lá. também Aham. é afastado. Mas todos esses lugares, por mais por menores que sejam, é difícil. Não tem como conhecer o Rio de Janeiro todo em 10, 20 dias. Sim. Você é de São Paulo, eu sou do Rio, eu não conheço tudo, você também não conhece tudo de São Paulo. Então, como você vai conhecer um arquipélago assim? Então, acho que você, para viajar, tem que ter uma imersão um pouco maior para poder conhecer. Não é só chegar e ficar um dia e falar, conheci, porque aí você não conheceu nada. E assim, o que eu falo do valor é que é um pouco Sim. alto pro meu padrão, porque Não, antes eu sim, sim. viajava com menos Aham, ainda, saca? sim. Essa viagem E você acha que dava pra fazer por quanto? Uns 10? então, eu acho que dava pra fazer até por 9, ficar três Aham, meses. É que assim, se você for pra Açores, vai ser sim. mais alto, não tem jeito. Mas, Entendi. tipo, por outro lado, vale muito a pena ir pra Açores, porque é um lugar Aham. maravilhoso de natureza, é muito maneiro, sabe? Você acabou saindo um pouquinho assim não diria, eu diria até zona de conforto, assim, pra ficar um pouco mais, né? Sim. É um pouco mais de luxo, pegou o Airbnb, eu acho que isso é super válido, a gente ganha dinheiro exatamente pra poder gastar no que a gente quer, e você teve experiências quase um mês em Açores, né? E, 3 semanas. e assim, pensando em. Não, na real a gente ficou um mês, só que Aham. 10 dias foi na convenção. Ah, sim. Então a gente tava lá mais trabalhando e mais no evento, mas Sim. essas outras 3 semanas foi descobrindo a ilha, viajando Aham. na natureza mesmo. Mas assim, uma coisa muito legal que rolou lá foi que um dia no Airbnb eu tava na cozinha fazendo café da manhã. Aí chegou uma mina correndo assim, tipo, tinha acabado de chegar e tal. Aí eu tava lá de boa fazendo café e tal. Ela perguntou, pô, o que? A gente começou a conversar. Ela perguntou, quanto tempo você vai ficar aqui na ilha? Aí eu falei, ah, a gente veio pra ficar um mês. Aí ela falou, poxa, eu queria tanto ter dinheiro pra ficar um mês. E aí foi curioso porque eu pensei, nossa, provavelmente essa mina ganha mais do que eu. Aham. Que coisa, né? Ela achar que ela não tem dinheiro pra ficar um mês. Aí ela falou, tipo, aí ela me contando que ela ia tomar o café da manhã na rua, e ela tinha alugado um carro,
Então, assim, ela viaja num outro padrão também. Sim, aham. Então, tipo, às vezes, e eu acho que muita gente não vê essa possibilidade, que você pode diminuir o seu padrão de viagem, tipo assim, a gente foi pra Açores e não alugou um carro. Aí a gente ia ou de ônibus ou pegava carona, os horários de ônibus são mega reduzidos, mas ao mesmo tempo a gente teve a experiência de andar numas estradas que ninguém deve andar lá, quase Sim. ninguém anda, tipo, tem umas hortênsias gigantes em Açores, tipo, Caramba. umas hortênsias assim maiores que você. E a gente andando naquelas estradas com as hortênsias, parecia, sei lá, Alice no País das Maravilhas, um negócio de outro mundo, sabe? Acho que na verdade não é nem diminuir o valor. Óbvio que você vai diminuir um pouco a qualidade, mas sim aproveitar mais, porque eu acho que tá muito clichêzão, é muito padrão você ir para um lugar, alugar um carro, ficar em um hotel e você pode fazer coisas diferentes. Se você for para Portugal e não alugar carro e ficar em Airbnb, você já vai economizar. Então você já economiza bastante, que você vai fazer sua própria comida, vai ter... Se você cozinha em casa, não Exato. come na rua. A gente comia na rua de vez em Aham. quando, ia num restaurante e tal, mas não todo dia, sabe? Sim. Várias vezes a gente cozinhava em casa, porque na real eu adoro cozinhar em casa. tipo, Exato, e foi o que você falou, você viu hortênsias, coisas que normalmente não veria se você tivesse com um carro, ia passar direto e tal. até veria, Até porque não tem passar- como, elas é. pulam na sua cara. É. Mas, tipo, é Mas outra explorar experiência, você mais, tá né? andando Aham. num lugar. E, sei lá, teve. Aqui. Eu acho que tem um pouco do estilo que cada um Sim, gosta de viajar, aham. sabe? A gente pegou uma carona uma vez numa caminhonete, assim, e foi descendo com uma pessoa local. E tinha, Aham. tipo, um tonel de leite gigante na caminhonete. Caraca. E a gente descendo aquelas montanhas lá em direção às 7 cidades, que são 2 lagoas gigantes. Tipo, e vendo aquilo e falando, caraca, surreal, parece um sonho, sabe? Cara, mas deve ter sido uma experiência muito legal. Você já viajou para vários lugares, acho que você vai ter que voltar no canal para contar várias coisas. Eu queria saber, você nessas viagens todas já teve algum perrengue? Pô, teve alguns. Tá pensando alguns, né? Eu tô Conta um pensando aí. assim da Europa. É que assim, o maior perrengue, eu Aham. acho que foi uma vez pra Índia. Sim. Porque ir pra Índia já é o perrengue. Você já Aham. tem que estar, tipo, aberto, porque é outro. É outro. Sei lá, eu acho que o universo opera de outro jeito lá. O que aconteceu? Mas dessa vez a gente tava indo de trem e tinha uma conexão. Sim. Aí a gente tava. Eu não lembro exatamente qual que era o trajeto, mas se eu não me engano a conexão era em Chennai. Eu tenho quase certeza que era em Chennai, porque eu queria muito não ficar lá e não perder o trem. Mas assim, a gente teve essa conexão e era rapidinho, tipo 1 hora, 2, sei lá, e a gente falou, vamos parar pra almoçar, né? Uma fome e tal. E aí a gente tinha uma mala pesada. Na real, a gente tinha algumas malas bem pesadas. E aí a gente deixou as malas num guarda-volumes, foi almoçar, voltou lá depois de comer um thali, barriga cheia, não sei o quê. E a gente achando pelo nosso relógio que ainda faltavam uns 15 minutos, 20 pro trem. Aí, chegando lá, pegamos a mala no guarda-volume, voltando lá pra plataforma. Aí minha parceira Milena, ela foi... Pô, tem 3 plataformas aqui. Vamos ver qual que é a nossa plataforma antes de levar a mala, né? Pra não ficar carregando o negócio pra um lado e pro outro. Aí ela foi lá, perguntou pro guarda. E o guarda falou... My lady, this is your train. You gotta run, you gotta get this train now. E aí ela, não, ainda falta 15 minutos, saca? Como assim? Não é esse meu trem. Aí o guarda... You don't believe me! Run, my lady, run! Aí ela chega correndo, eu tinha ficado lá esperando, né? Ela chega correndo assim, a gente tem que pegar esse trem. Aí a gente, tipo, não, vamos pegar esse trem, não tem outra opção. E a gente começa a correr com as malas. Nossa, eu nunca corri tanto na minha vida. A gente corria muito, muito. Aí minha musculatura toda tava, tipo, fritando já, doendo pra caramba. Aí, tipo, o trem, brum, brum, já começa a sair, saca? Aham. E aí... Com as portas abertas. Tipo, lá no meio que não tem porta. Assim. No meio que tem uma parte do trem que, pelo menos alguns trens não tem porta. E aí você pode entrar direto. E não tem janela também, é muito doido. Lá é calorzão, né, nessa época. Sim. E, enfim, também no frio não tem janela do mesmo jeito. E aí eu fui entrar no último vagão. Aí tinha um guardinha na estação. E ele falou, não. You can't go there. Porque o último vagão era só pras mochilas. E o trem saindo, saca? Aí eu falei, puta, fudeu, cara. E a Milena, tipo, mais pra trás ainda. Aí eu corri mais ainda, consegui, tipo, jogar a mala num vagão. E aí a galera, é muito gente boa, na real. Tipo, o cara me ajudou, assim, teve uma família que ajudou a gente. E aí eu subi e o trem indo, a Milena chegou, passou as malas, ajudei ela, tipo, a gente ajudou ela, não lembro. E teve uma rodinha da mala que quebrou na hora, assim. Caramba. Mas foi muito louco, a gente, tipo... O sufoco de ter que correr com as coisas, com a mala pesada, musculatura no talo. Cara, foi... Assim, esse foi o perrengue que é mais... Que eu lembro mais porque, assim, a gente tava... Não era um medo de perder o trem, mas era uma coisa, tipo assim, a gente não queria ficar em Chennai porque era mega cidade. Entendi. E na Índia, assim, quando eu fui pra Índia,
eu queria ir pros lugares de natureza, não Sim. pra cidade, sabe? Sim, lógico. E aí você, tipo, chegar em Chennai e pensar, nossa, eu vou ter que achar um pico pra dormir aqui. Aham. E, nossa, não, nada a ver. Então a gente tinha que pegar aquele trem, sabe? Caraca, essa história é legal. Acho que tem muito perrengue aí de correr e tal, mas conseguiu e foi pra cidade que É, você deu queria. certo, não foi assim. O final é feliz, saca? Aham, Mas, é. tipo, Até lá, aquela tensão é, que foi grande. foi memorável, assim. Pô, Lucas, queria te agradecer aqui. Muito obrigado. Foi um prazer, Eu Álvaro. quero que vocês inscrevam-se aqui no canal, inscreva-se no canal dele também, que é sensacional para você aprender um pouco mais. Também manda mensagem aqui, manda mensagem no canal do Lucas. Quer dar um recado final aí pra galera, cara? Poxa, recado final, o que que. Ah, eu acho que o recado é pra gente olhar além do que a gente vê normalmente, sabe? Talvez você olhe, a pessoa olhe o malabarista no sinal e pense, nossa, esse vagabundo aí tá fazendo malabares, não sei o quê. Mas pensa que cada pessoa tem uma história única, né? Sim, E a gente é o não tem trabalho, como né? saber o que cada um vive. Então, Sim. sei lá, acho que uma coisa que falta muito no mundo é a gente tentar ter um pouco mais de empatia e se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Pô, acho sensacional. Acho que todo mundo deveria mesmo ter empatia. E brigadão, cara, de novo Poxa, é um aí. prazer. Valeu mesmo. Massa. E até a próxima. Valeu, galera. Tá daqui a pouco.